Hoje é o dia de finados, né? Tradicionalmente nós chamamos assim, o dia de todos os fiéis falecidos, todos os fiéis defuntos. É um dia de lembrar, especialmente, então, desses falecidos. E um dia em que a gente lembra também da vida e lembra da morte. De alguma forma, pensar na vida, pensar na morte é pensar na vida. Hoje é um dia em que a gente se pergunta o que é a vida, o que é a morte, o que tem depois de morrer, pelo que vale a pena viver, pelo que vale a pena morrer. E olha, eu garanto para vocês, a fé católica tem as melhores respostas para todas essas perguntas. O católico, ele não pode encarar a morte como os pagãos, como os protestantes, nem como os espíritas, nem como pessoas de religião afro, ou sei lá como a gente quer dizer isso, ou sei lá, qualquer outra cultura, religião, teoria, sei lá. E tudo isso por um único motivo. Nós temos uma esperança e ela se chama Jesus Cristo, que disse de si mesmo: Eu sou a ressurreição e a vida. Quando a gente morre, nós nos encontramos então com Deus e temos o nosso juízo particular, tete a tete. Aqueles que negaram a Deus em toda a sua vida, não o buscaram, vão continuar negando a morte e vão continuar não o buscando, e isso é o que a gente chama então de inferno, vão para o inferno. Os que buscaram amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, os que vão para o céu, é o que Jesus disse no domingo passado, inclusive. Dentre esses, a maior parte ainda vai ter suas imperfeições, como, por exemplo, a impaciência, a vontade de fazer fofoca, a falta de caridade, a gula, o sentido muito crítico com os outros e, sei lá, os resquícios e as consequências, né, do seu pecado, as culpas do seu pecado. E, naturalmente, isso não pode entrar no céu, porque no céu tudo é perfeito e essas coisas não são perfeitas. E atenção, não basta só a confissão para apagar tudo isso. A confissão apaga o pecado, mas não as tendências, as consequências, os vícios. É remédio contra tudo isso, com certeza, mas esse tratamento não é tão simples assim. Por isso, vamos passar pelo purgatório, a maior parte, para eliminar as imperfeições e aprender finalmente a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. É claro que a gente quer ir para o céu direto e vale a pena se esforçar por isso. Mas bem, ao menos a gente tem aí essa esperança desse tempo de purgatório. E é por esses nossos irmãos, então, já falecidos e que estão no purgatório, que hoje a gente reza e que a gente deve rezar muitas e muitas vezes no dia a dia. Porque eles já não podem mais fazer nada por si, mas nós podemos fazer por eles, oferecendo as nossas orações, jejuns, penitência, mortificação, né? Pelas benditas almas do purgatório, nossas benditas e nossas amigas almas. O nosso padroeiro Vianney diz algo muito belo e que pode nos inspirar a rezar, participar da missa no dia de finados. Diz ele assim: Pai Santo e Eterno, fazei uma troca. Vós tendes a alma do meu amigo que está no purgatório, e eu tenho o corpo do vosso filho que está entre as minhas mãos. Pois bem, livrai o meu amigo, e eu vos ofereço em troca o vosso filho, com todos os méritos da sua morte e paixão. Aqui está, né, o resumo do que é a missa. Meditar a morte é bom remédio contra a soberba, o egoísmo, a sexualidade desregrada, a preguiça, os pecados. Porque se não tivesse fim, nós poderíamos colocar a nossa esperança aqui nessa vida. E aí tudo isso vale a pena. Mas quando a gente medita sobre a morte, a gente se dá conta de que não é bem assim. A gente se dá conta que um projeto de vida, um sonho de vida de alguém, seria muito pobre e fadado à infelicidade se resumisse em juntar dinheiro, comer e beber e ter alguns prazeres. É o fim das coisas que dão sentido aos meios. Por exemplo, não vale muita coisa, ou não vale de nada, construir um prédio se no fim das contas ele vai ficar vazio, não vai ser usado. Todo o esforço, cansaço, cimento, pedra carregada, tudo isso vai ser em vão. Só que isso pode também acontecer com a nossa vida. Se a gente tiver feito muitas coisas até boas, ajudado os amigos, a família,
Quem sabe até ter alcançado a incrível marca de conhecer todos os países do mundo. E no fim a gente morrer e não ir para o céu. De que terá valido tudo isso? É o que Jesus pergunta, né? Por isso, vale a pena que a gente se dedique a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e ao próximo como nós mesmos, como Jesus. Vale a pena que a gente lute para purificar a nossa alma, fazendo obras de indulgências, aquelas que a igreja dá de vez em quando, e também as indulgências ordinárias, como rezar o terço em família, rezar o terço de joelho, rezar o terço e acrescentar as orações pelo Papa, pela igreja, meia hora de adoração em frente ao sacrário, da indulgência. Bom, depois vale a pena também, como a gente purifica a nossa alma, também tendo uma vida penitente, fazendo mortificações, as ativas, como comer um pouco menos, fazer jejum, abstinência, abraçar a cruz de Cristo, viver com fé as dores, as doenças, viver com fé as mortificações passivas, que não foi que a gente escolheu, elas apareceram, imprevistos, humilhações, dificuldades de convivência, que são todas coisas que são impostas para nós. Depois, participar bem da missa, ser caridoso, ajudar na conversão dos pecadores, fazer confissão bem feita, amar Nossa Senhora, os santos. Hoje é dia de fazer aquela pergunta: eu estou pronto para morrer hoje? Se eu não estou pronto, o que está faltando? Talvez pedir perdão para alguém, perdoar alguém, abandonar de vez certo vício, começar ou recomeçar uma vida de oração, de sacramento. O que eu ainda preciso melhorar ou resolver antes de morrer? Isso, essas coisas que eu preciso melhorar. Por que eu ainda não melhorei? Por que não resolvo logo hoje isso? Não sabemos o dia nem a hora. Talvez nos ajude a fazer uma pequena lista, 3 coisinhas. 3 coisas que eu preciso fazer para morrer bem. Uma para Deus, uma para fazer com outro e uma terceira para mim. Aproveita os próximos dias e pede ajuda para Deus nessa missa. Quando terminar essas 3 coisas, faz uma nova lista e depois uma nova. Pede o conselho para o teu eu do futuro, nas últimas horas de vida. Ali a gente tem a noção verdadeira do tamanho real de cada coisa. Ali a gente vê se aquela briga era tão importante assim, se aquela situação foi tão humilhante mesmo, se ainda vale a pena viver essa ou aquela situação na minha vida. Não deixa para começar ou recomeçar a ser santo amanhã. Vamos hoje. Temos hoje. O amanhã pertence a Deus. Deus te ama hoje, te quer hoje, te deu a sua mãe, a igreja, os sacramentos. E isso é tudo o que realmente a gente precisa para fazer o que precisa fazer e ser quem a gente precisa ser. Que Nossa Senhora nos ajude, que Deus nos abençoe.